hoje em dia o que está na regra não está valendo, né? Está meio assim, o que está na lei não é seguido. Como é que, na sua avaliação, a gente chegou a esse estado de coisas em que a Constituição não é seguida no que está escrito na Constituição, a legislação infraconstitucional, o Código de Processo Penal, o Código Penal, a Lei de Execuções Penais tem sido relativizada frequentemente, aí, principalmente pela cúpula do Judiciário. Como é que a gente chegou, na sua avaliação, a esse estado de coisas atual? Olha, a gente chegou, Paulo, pelo seguinte, porque no Brasil, você precisa, para você ter o império da lei e não o império dos homens, você precisa confiar nas instituições. Você precisa acreditar que as instituições são fortes o suficiente para poderem ser questionadas, para poderem ser até mesmo ultrajadas e coisas do gênero. No Brasil, isso não ocorre. Há uma desconfiança por parte das autoridades em relação às instituições. É engraçado que as autoridades, elas dizem muito que as pessoas, que as instituições estão inabaladas, que as instituições estão pujantes, que as pessoas criticam ou violentam as instituições, mas quem violenta a instituição é quem não acredita na instituição. Esse é o grande ponto, porque quando você, autoridade, juiz, não acredita na instituição, você passa a achar que você precisa salvá-la, você passa a achar que você precisa cuidar da instituição, você acha que você precisa recivilizar as pessoas que estão se relacionando com a instituição, como a gente escuta isso frequentemente de ministros. E nesse momento, a lei sucumbe à sua visão de mundo pessoal. Então, no momento em que a lei está lá e o juiz fala, essa lei está lá, mas ela não é suficiente para que a gente salve o Brasil, bom, então eu preciso fazer uma interpretação para além, ou para quem, ou para os lados do que está escrito, e nesse momento eu me torno o império, e não a lei, o império do homem, do juiz, das pessoas, e não da lei. Nesse lugar é que se perverte tudo, e esse lugar nós passamos a perverter a partir da Suprema Corte em 2019, com o início dos inquéritos das fake news, o inquérito 4781. É aquela questão que se fala muito, né, de elastecer, às vezes, o que está na Constituição e trazer à Constituição uma interpretação que o Constituinte original não teve aquela ideia, né? Não foi aquela pretensão que ele tinha quando instituiu aquele princípio, aquela norma, e a gente tem hoje em dia um elastecimento, né, dessa ao bel prazer, a ideologia de quem são aqueles intérpretes, né? Principalmente no judiciário, né? E não é uma questão só, Paulo, de lógica jurídica, de lógica mesmo filosófica, sociológica, o que você quiser. Eu até, no meu livro, Censura por Toda Parte, que eu publiquei no ano passado, eu coloco uma das epígrafes do livro, do Matias Aires, que muita gente conhece o Matias Aires como nome de rua, mas ele foi um grande autor e um grande frasista. Ele diz o seguinte, olha que ótimo, ele diz assim, o que se guarda e se esconde é a primeira coisa que se assalta. A liberdade do porto é o que o conserva livre da invasão. Então, aquilo que você protege muito, se você protege muito a democracia, isso é a primeira coisa que você, ao proteger, perverte. Quem perverte é quem protege. Quem deixa livre é quem possibilita que aquilo mantenha-se livre. E é isso que as nossas autoridades não acreditam, e não acreditam justamente, está aqui o seu jabazinho do meu livro, não acreditam. Por que eles não acreditam? Não acreditam porque eles se acham melhores do que a instituição, melhores do que a lei, se acham mais iluminados do que o próprio texto constitucional. Você vai para os Estados Unidos, por que isso não acontece? Porque eles têm um respeito por quem criou a primeira emenda e etc. Eles têm um respeito pelos pais fundadores, têm um respeito pela estrutura toda que foi feita até chegar neles. Aqui não. Aqui o brasileiro, isso de uma forma geral, ele se torna uma autoridade, ele acha que ele é melhor que tudo. Agora eu sou o juiz. Tem juiz de primeira instância que também pensa dessa forma, não é só no Supremo, não. É que o cara que chega no Supremo, ele fala, nossa, agora eu sou a última bolacha do pacote. E aí agora a coisa Deus, começa... Né? Agora eu sou um Deus. E agora, então, e a coisa começa a degringolar a partir daí. Né? Esse é o grande problema, não só do judiciário, porque isso acontece também nos demais poderes, mas, sobretudo, no judiciário. A gente tem vivido uma crise específica do judiciário por isso.